sendo esse que o ator é essa figura que sofre tanto, né, que tem que enfrentar tantos problemas, o que ele recebe é correspondente, se comparar com o resto de alguns membros da equipe que ganham bem legal, como é que é isso? Não, eu acho... não sei, eu não sei responder isso, não. Eu acho que, na verdade... Pergunta sem resposta. Eu acho assim... Eles são mais... Né, ele está mais preparado para responder isso do que eu, que ele que paga. Relação, do ponto de vista de remuneração financeira, é um mundo, tem uma gama gigantesca, depende do tamanho do papel, do ator, que tamanho de filme que você está fazendo. Você pode imaginar o salário de curta, o nome do filme já diz, o tipo de filme já diz. Já sabemos. Longa, melhora um pouquinho. E assim vai indo. Sim. Longa, BO. Existe uma política de fomento do Ministério da Cultura, né, que para filmes de baixo orçamento. Você pode imaginar o quanto é o salário. Então, isso, pelo menos no nosso caso, a gente trabalha muito com uma proporcionalidade em relação ao tamanho do filme que nós estamos fazendo, o tamanho do papel de cada um, e, sem dúvida, acho que entra, sim, algumas vezes, a experiência de cada uma das pessoas que estão fazendo, mas eu acho que, de certa forma, essa resposta, eu entendo que ela é mais legal no sentido... Enfim, a recompensa é para todo mundo, porque a gente sofre porque a gente quer, né? A gente faz cinema. Quem faz cinema, acho que é porque quer. O ator poderia... a Globo é muito mais estável do que você fazer cinema. Ganhar dinheiro é na Globo, né? Atores do Brasil que tiverem a fim de apenas ganhar dinheiro, essa é a relação. Ou Hollywood, talvez, com o cinema, e vai ter que camelar muito. Mas, enfim... Mas a minha pergunta... Vou só insistir um pouco ainda. A minha pergunta foi assim, porque a gente ouve muito que diretor de fotografia ganha muito mais do que o resto, que algumas funções ganham muito mais, e que a do ator não está entre as primeiras. Essa foi só em relação especificamente a isso, a minha pergunta. Deixa eu falar duas coisas. Uma, assim, que realmente depende do diretor de fotografia e depende do ator. Nenhum diretor de fotografia ganha perto da Fernanda Montenegro. Não tem possibilidade. Wagner Moura hoje deve ganhar mais do que qualquer... Estou falando alguma errado? Não, depende realmente do diretor, depende do ator. Agora é do filme, enfim, depende de uma opção de coisa. Mas uma coisa que eu acho bacana, como a gente está falando com a própria plateia de atores, eu acho para ajudar mesmo. É um mito, assim, eu vejo muito no set de filmagem, os atores falando, a gente que sofre mais, a gente que sofre mais. Não é verdade isso, assim, não é verdade mesmo. Assim. Não sei se sofre mais ou menos, mas não dá para imaginar a pressão que é, por exemplo, para um diretor, para um fotógrafo, para um eletricista, para o cara que carrega. É barra pesada igual, assim, porque o ator chega para o preparador, enfim, para todo mundo. O cara chega 4 da manhã, está carregando, o ator nem vê que aquilo ali está acontecendo, que o cara está descendo no lombo ali, coisas pesadíssimas. O ator nem imagina o grau de, por exemplo... ali tá fazendo a cena lá, por exemplo, que a Alice chorou, barra pesada para ela, mas nenhum ator sabe que de madrugada inteira eu passei negociando com os produtores para explicar que eu tinha parado uma cena por causa do ator e a pressão financeira sobre, assim, de passar mal, assim, todo mundo. Então, eu estou falando isso não porque eu concordo totalmente com o Caio. A gente faz isso porque quer, né? Porque eu sou apaixonado. A gente fez, 9 meses de uma série de televisão e aí, para descansar, a gente fez um curta sem ganhar nada. Né? Então, porque a gente quer e que tem prazer. Então, eu detesto, sabe, papo, sofremos. Não, pô. A gente está curtindo, está todo mundo feliz. Agora, só acho assim, para os atores, eu acho bem importante, porque eu ouço o tempo inteiro. E uma das coisas que eu fiz a preparação lá, a Kundalini, a Bio, porque eu achei uma maravilha. Eu falava, pô, os atores reclamam, uma coisa tão boa. Vão lá ver como é que é o negócio lá no fundo, a pressão, a galera te massacrando. Então, não é verdade. Assim, eu acho que, falando brincadeira, mas falando muito sério, eu acho muito importante assim, para o ator aprender a respeitar o trabalho do... Como é importante que o técnico respeite o ator, acho que, pô, aquele cara está lá, você não imagina, mas o cara pode ter acordado às 3 da manhã para você estar lá às 9, então você não tem noção, ninguém sabe o que
rola nos bastidores. Então, acho que é muito legal assim para os atores, que eu vejo, né, é bem comum, né? Poxa, a gente está aqui sofrendo mas ninguém sabe o que o outro cara está, né? E o ator também, eu acho que é importante aprender a entender como é o tipo de carinho que vem de cada departamento de um filme também, né? Porque às vezes você está lá fazendo uma cena e toma um puta esporro do diretor, você está desatento, e esse é um jeito do diretor dar carinho para você também, porque depois, na hora que você vai se ver na tela, lá você está desatento na cena ali, está perdido, né? Às vezes o fotógrafo está lá enchendo o saco para você parar mais ou menos num lugar, mais ou menos no outro e tal, e chega no fim do filme, o diretor de fotografia conhece como é o rosto de cada pessoa, qual é o melhor ângulo para botar a luz, como que a câmera fica melhor para cada pessoa. É um tipo de carinho que vai se desenvolvendo e que às vezes se manifesta de um jeito meio bruto ou meio rude, né? Mas na verdade é um cuidado que todo mundo tem para fazer uma coisa num caminho só. Só para fechar essa questão, primeiro que eu acho que existe tem muito ator, que a gente vê ator que já trabalham, por exemplo, atores que trabalham um tempão em cinema, tiveram a oportunidade de fazer muitos filmes. Você vê que o cara tem uma preocupação com a equipe técnica enorme. Eu já tive atores que olharam para mim e, escuta, vai funcionar aquele cara ali mesmo? Porque se me maquiar errado, não adianta interpretar o que for, que vai ficar horrível. Se me fotografar errado de baixo aqui, eu vou ficar com uma... Então, eu acho que não tem que existir essa distância mesmo, tem que entender que cinema é feito em conjunto, e esse conjunto é que forma a coisa. Sobre essa coisa de salário, diretor, só para finalizar esse assunto, salário, diretor de fotografia, não sei o quê, primeiro que eu acho que diretor de fotografia tem que ganhar menos mesmo, né? Estou brincando. Mas, enfim, o que eu ia dizer sobre isso? É que é o seguinte, o diretor de fotografia, muitas vezes, coisa que poucas pessoas sabem, ele abre mão do salário dele, do que ele ganha, muitas vezes, fazendo comercial de televisão, para fazer obra de arte ou para fazer entretenimento. Da mesma forma que um ator, quando ele vai ser garoto propaganda da Que Bom, ele ganha provavelmente mais do que para ele fazer um longa inteiro. Para ele fazer a campanha do Trident, da Coca-Cola... Então, a gente tem que entender um pouco. E, ao mesmo tempo, nenhum ator ganha melhor do que os astros de cinema de Hollywood. Então, você percebe que isso seria um pouco... enfim, acho que é um pouco... pequeno, sabe? Achar que criar algum tipo de barreira e de preconceito em relação a isso. Ganha o teu dinheiro fazendo comercial, se você dá um jeito de ganhar, de algum jeito, apresentando formatura, a gente sabe de vários bicos daqui. Enfim, faz o seu... E se esforça para mostrar o seu serviço no cinema, que acho que algum dia você vai virar um ator que vai ter enfim. Mas você não acha que tem um lado perigoso nisso, de você se esforçar para mostrar o seu trabalho, porque ali você vai estar ganhando por estar mostrando, está tendo um espaço para aparecer? Não, só ia te... e uma coisa que eu ia te falar. Estou só provocando para saber. O cinema brasileiro, e eu, enfim, sou jovem, mas estou aí já faz um tempo, o Tintim pode me ajudar a falar disso, a gente viu a técnica do cinema brasileiro crescendo de 15 anos para cá de um jeito radical. Sabe por quê? Por que a gente hoje filma qualquer plano de qualquer lugar do mundo? Hoje, se a gente conversar aqui de uma cena para explodir um helicóptero, cair em cima da Paulista e 1000 pessoas sangrarem, a gente filma, não tem problema. Então, estamos preparados para qualquer plano cinematográfico, que é a frase de um cara lá que me falou um dia, brasileiro, que eu adorei e adotei. Então, por quê? Principalmente por conta do parque de equipamento e do exercício que o comercial de televisão, a publicidade, trouxe para o Brasil. As câmeras, o equipamento de luz, os laboratórios, a finalização, os técnicos que vão ali, que estão trabalhando, treinaram muito dentro da publicidade. Isso também tem um lado ruim. Tem um monte de cara aí viciado que fotografa tudo parecendo publicidade e assim vai. Mas eu acho que isso tem que tirar proveito, na verdade, dessa situação, dessas diversas maneiras de realização do audiovisual.